Neste último vídeo, eu vou falar um pouco sobre célula combustível. Célula combustível é uma célula galvânica, ou seja, é uma reação espontânea de oxirredução que gera corrente elétrica. A diferença da célula combustível para uma pilha é que na célula combustível, os reagentes eles não são armazenados no dispositivo. Eles são armazenados em outros locais. Então, durante o funcionamento, os reagentes eles são introduzidos no dispositivo. E aqui eu tenho um esquema da célula combustível de hidrogênio. Então, eu tenho aqui o ânodo, que é onde vai ocorrer a oxidação, e o cátodo, onde vai ocorrer a redução. Aqui ao meio, eu tenho um eletrólito. Existem várias células de combustível de hidrogênio. A diferença é praticamente o eletrólito usado. Aqui eu vou comentar dois tipos. Quando tem eletrólito ácido, ou que a gente usa ácido fosfórico, ou quando tem eletrólito básico, que é o hidróxido de potássio. Bom, como é que ocorre então o funcionamento? O hidrogênio, que é o combustível, entra de um lado e o ar com oxigênio, que é o comburente, entra de outro. O hidrogênio, ao entrar, por ele ter o potencial de redução menor que do oxigênio, ele sofre oxidação. O hidrogênio, que é o combustível, oxida. Então o hidrogênio entra e perde elétron. Olha o nóxido do hidrogênio. De 0 foi para mais 1. Ele sofre oxidação, então ele perde elétron. Então, quando o hidrogênio ele entra aqui, ele perde elétron. Esses elétrons do hidrogênio vai para o fio e chega do outro lado. O que vai acontecer do outro lado? O oxigênio entra, recebe esses elétrons que veio do outro lado e esses H+ do ácido aqui e gera água. A equação mostra isso: o gás oxigênio mais H+ mais elétron gerando água. Se você somar as duas equações, você tem a equação global, que é a equação da célula. Bom, o número de elétrons é o mesmo. Então, elétrons depois e elétrons antes. H+ depois e H+ antes. E o que sobra? Sobra H2 mais um meio de oxigênio, gerando água. A grande vantagem da célula de hidrogênio é que não polui, porque gera água. Se você olhar para essa equação, é a mesma equação de combustão de hidrogênio. A diferença é que aqui o processo é eletroquímico. E no caso da célula combustível, ele é muito mais eficiente do que a combustão direta. Tudo bem? Olha outro tipo. Repare que o esquema é praticamente o mesmo. A diferença aqui é o eletrólito, que é básico, é hidróxido de potássio. Então eu tenho o combustível introduzido de um lado, que é o gás hidrogênio,
e o oxigênio e água do outro. Bom, aqui como o combustível vai ser oxidado, aqui no ânodo e aqui do outro lado ocorre a redução, é o cátodo. Elétron sai da oxidação e vai em direção à redução. Então o elétron sai aqui do combustível, que oxidou, e vai em direção à redução. As reações: hidrogênio mais 2 hidroxila, gerando 2 água mais 2 elétrons. Então os elétrons saem e vai para o outro lado. Aí do outro lado o oxigênio mais água mais 2 elétrons, que oxidou aqui e foi para a redução, gerando 2 hidroxila. Se você somar as duas equações, você vai ter a equação da pilha. Então vamos lá. Somando 2 elétrons depois e 2 elétrons antes, aqui 2 elétrons antes e 2 elétrons depois, corta os elétrons. Agora, olha só aqui, eu tenho 2 águas aqui nessa primeira equação, depois, e tenho uma água nessa segunda equação antes, na reação, aqui no reagente. Uma água aqui corta com uma água. Então sobrou uma água. Hidroxila, 2 hidroxila antes e 2 hidroxila depois. Então corta as hidroxilas. Então a equação que sobrou é exatamente igual à equação anterior. Tudo bem? Sobrou aqui hidrogênio mais meio de gás oxigênio formando água. É isso aí, moçada. Eu gostaria agora que você fizesse o próximo exercício.